Olá, sejam bem-vindos. Este é o programa Roda de Fogo. Eu, Márcio Canciano, Jornal Atual. Adilson Oliveira, Verbo Online. Olá. Juntos, vamos levar para você os principais assuntos de Taboão da Serra e região. Estamos de volta. Hoje os nossos destaques são: Aprígio bate recorde de licitações suspensas. Adolescente que matou professora na Vila Sônia estudava em escola de Taboão 20 dias antes. Raio-X de livre nomeados. Atriz da Paixão de Cristo desmaia e fica ferida após governo Aprígio suspender a alimentação. Governo Aprígio pressiona a vereadora para abrir CPI. Profissionais do quadro de apoio da educação repudiam ato de Aprígio de dar apenas o abono. É o que você vai ver agora. Estamos de volta e vamos iniciar o nosso programa de hoje com os meus destaques. Aprígio bate recorde de licitações suspensas. Eu vou dar aqui para vocês algumas ali que já foram suspensas, que foi pelo menos recaps diversos, reforma na UBS Escândia Panorama, reforma no Parque Linear Inocop, drenagem no Jardim Leme, ampliação das redes de drenagem, subprefeitura, reforma da Praça Mineiro e base da GCM do Monte Alegre, e não vou contar as quantas foram canceladas por irregularidades na saúde com a SPDM. Somando mais ou menos, Adilson, passa de 20 licitações suspensas com irregularidades no governo Aprígio. O que a gente pode dizer? O que é isso? Uma falta de capacidade técnica. São pessoas lá que não têm, conhecimento sobre licitação e acaba criando subterfúgios, brechas para as empresas ou impugnarem as concorrentes ou mesmo as próprias, apontarem erros para que as licitações não venham a ser efetivadas. O resultado a gente vê na cidade, Poucas obras, as obras fundamentais não estão sendo realizadas, A cidade abandonada e sem iniciativas, serviços básicos para atender a população que precisa muito do atendimento. São dois erros banais. Nos editais são os maiores, são suspensas. Nos editais, e também depois a empresa, o que ela faz? Ela vai lá e impugna a outra por não ter condições. Então tem ocorrido isso demais. O governo Aprígio habilita as empresas, você pode participar da sua documentação, você vai poder participar. Mas chega depois, se ela ganhar, a outra vai lá e impugna. Olha, eu não vou dar o número correto, mas já chega a 20 licitações. É um recorde de governo. Do governo Aprígio sendo suspensas por irregularidades, Adilson. Vai chegar o final do governo Aprígio, acumulando licitações que não se efetivam. Curiosamente, aquelas que se efetivam geram muitas suspeitas. Vamos chegar lá. De sobrepreço, sem licitação. Pois é, sem licitação. Pagamento adiantado. Como a gente apontou na semana passada aqui. Exato, a gente apontou que foi a Prius. Então, quando a licitação vinga, os serviços são mal executados ou com suspeita de superfaturamento. Lembrando então que o Aprius, quando o governo Aprígio contratou a Aprius, foi sem licitação, pagamento antecipado, e já perdeu o recurso, conforme nós já dissemos no programa passado. Perdeu o recurso, o governo Aprígio agora vai para a plenária, vai ser julgado, depois vai para o Ministério Público e para a Câmara Municipal. E o gás? Mais uma, R$ 168,
A prefeitura paga, através do secretário Wagner Stein Júnior, genro do Aprígio, R$ 168. Agora eu vou perguntar para o Adilson, que ele mora em casa e compra gás. Qual o preço médio que você paga, Adilson? Olha, eu comprei um botijão de gás, nós estamos falando sobre o botijão de gás de 13 quilos, aquele doméstico, não é? E eu comprei faz cerca de 10 dias, paguei R$ 95, Márcio. Então prepara a calculadora aí. Olha, o preço médio, R$ 95. A prefeitura paga R$ 168. R$ 168. Já cansamos de mandar e-mails para que ele explicasse o porquê não nos responderam até hoje. Qual a diferença, Adilson? O cálculo é simples, né? Já que o valor, se a gente arredondar R$ 100, daria cerca de 68%. Mas como a gente consegue por um valor até mais baixo, não é? Tá dando 76,8, para ser preciso. Vamos arredondar que a prefeitura paga 70% acima. E foi feita licitação, foi feito tudo, e quem ganhou, a prefeitura paga. Você acha justo isso, Adilson Oliveira? Não é justo, já apontamos aqui outras contratações, por exemplo, compra de moto para a GCM, também com sobrepreço de cerca de 50%. Então, a equipe é ruim e às vezes, né? Não são ruins, muito boas por outro lado. E também tem outra licitação, já chegou 5 carros Kwid branco, que foi solicitado pelo Wagner Stein, pela assistência social, já chegou, já está no pátio, tá? Já está no pátio. 5 carros Kwid e com um faturamento cada um R$ 78 mil, quando que nós fizemos na época o preço médio R$ 64 mil. É o nosso dinheiro indo pro ralo, Adilson. Outro valor aí que precisa ser investigado. Atenção, Ministério Público. Atenção, Ministério Público. Próximos destaques com Adilson Oliveira. Márcio Cancian, e você que nos acompanha, na segunda-feira, agora de manhã, nós acordamos praticamente, com uma notícia muito triste, que uma professora de ciências de uma escola na Vila Sônia tinha sido morta por um aluno de 13 anos que entrou na escola com uma faca e assassinou a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos. E feriu outras. Na verdade, o estudante feriu 4 professoras e um aluno. E entre as professoras, a Elizabeth, que não resistiu à facada, ela teve uma parada cardiorrespiratória. Olha, eu compartilho da ideia de que quem matou a professora, Márcio, quem matou a professora foi o Estado, porque já havia sinalizações de que o aluno tinha um perfil violento. Inclusive, ele estudou na escola, na região até onde você mora, Márcio, ali na região do Pazini, próxima, naquela região, na escola José Roberto Pacheco. Ele estudou lá até o dia 6, na verdade, no dia 6 de março agora, faz 20 dias, aproximadamente, ele estava na escola estadual aqui em Taboão, é uma escola estadual, não municipal, ele estudava lá, não é? E por conta de um perfil agressivo, até uma professora da escola fez um boletim de ocorrência, de que ele representava uma ameaça, ele tinha feito uma ameaça de atacar, de fazer um ataque na escola estadual em Taboão da Serra. E, infelizmente, a única providência que foi tomada foi transferir o adolescente de 13 anos para a escola Tomásia Montoro, na Vila Sônia, que é muito próxima de nós, Márcio. Pois é Estado, eu vou aumentar um pouquinho a responsabilidade. Família, né? A família tinha que identificar isso também. É Estado, prefeitura, né? É um conjunto de coisas que levaram a essa triste tragédia com as nossas crianças. Você tem mais detalhe, né, Adilson, sobre
Como é que está a nossa situação aqui em Taboão da Serra nesse sentido? O adolescente precisava, mais do que apenas uma transferência, ser acompanhado psicologicamente, né? Tem a questão da família, mas também do poder público, que deveria oferecer um acompanhamento, no mínimo, um tratamento de saúde mental, né? Porque ele sofria bullying, então ele precisa de um acompanhamento para superar este momento em que ele era diminuído, né? Entre os colegas, então ele deveria ter um acompanhamento psicológico. O que a gente sabe é que o atendimento de saúde mental em Taboão da Serra está sucateado. Tem poucos psicólogos, né? Num programa passado que nós dissemos que tinha pessoas, por exemplo, o Douglas, estou quase há 1 ano esperando consulta com um psicólogo, tendo várias crises de ansiedade. Então, sem atendimento, esse morador. A Janaína, minha filha está precisando de um psicólogo com urgência e nunca tem vaga. E eu próprio, Márcio, e você que nos acompanha, acompanhei uma paciente ao CAPS, ali na Avenida Ibirama, na região de São Judas, para começar um atendimento com o psicólogo. Isso em março do ano passado. Até agora, esta paciente não foi chamada pelo CAPS, um serviço, né, da Prefeitura de Taboão da Serra. Até agora não chamou esta paciente para ter acompanhamento psicológico. Então, nessa situação, sem atuação do Estado, já tinha sido feito o boletim de ocorrência contra o adolescente. Então, deveria ter tido todo um protocolo de assistência e acompanhamento a esse adolescente. Esse é um ponto. E o outro ponto é que quem já está procurando atendimento não consegue, imagine para aqueles que ainda não ingressaram no sistema de saúde municipal. Essa é a situação infelizmente, desse caso, né? Muito triste. A gente se solidariza com a família da Elizabeth, né? Todo o nosso pesar, e também prestamos solidariedades, compartilhamos do luto da comunidade escolar por conta dessa tragédia. E que o Márcio estava ontem lá na sessão na Câmara dos Vereadores de Taboão da Serra, Márcio. Eu vi o presidente da Câmara, o André Gide, falar que foi uma fatalidade. Foi uma fatalidade? Olha, não tiro toda... Tá, não vou tirar... vou dizer que não foi. Fatalidade, toda essa questão não deixa de ser uma fatalidade. Mas o que tem que ser discutido não é a fatalidade. Não vamos discutir fatalidade. Porque se deixar somente, foi uma fatalidade, e amanhã acorda-se e enterrou a professora, os alunos, e acabou, já foi, enterrou o assunto junto, não pode, né? Tem que ir atrás, tem que ir a fundo no assunto. No problema, né? Porque há cerca de 4 anos aconteceu, até com o maior número de vítimas, alunos e professores numa escola em Suzano. Pois é, qualquer atitude que você tomar é que salvar uma vida, né? Que salvar um aluno, que salvar uma professora, seja quem for, já é muito válido, Adilson. Então fica o nosso sentimento. Aos familiares e amigos da Elizabeth Terreiro, de 71 anos, que já estava aposentada, e mesmo assim com grande gosto de educar as nossas crianças e adolescentes. Um registro final, Márcio, sobre esse assunto, é a professora de Educação Física, a Cíntia Barbosa, que imobilizou o adolescente, e graças a ela e uma outra professora, esse jovem não fez mais vítimas na escola, na Vila Sônia, bem próximo de nós, aqui de Taboão da Serra. Próximos destaques, então, serão os livres nomeados. Você vai ter aqui, eu vou te dar um raio-x da nova lei do TAC, assinado com a Prefeitura, com o Ministério Público, e que o Aprígio fez até agora. Os dados são até 24 de março, tá certo? Vamos então voltar a fevereiro de 2023, tá certo? Nós tínhamos 172 livre nomeados, tá?
com uma folha de pagamento de 1.204.741.000. Isso depois da dispensa de 600 livre nomeados, voltaram em fevereiro 172. Vai fazendo a sua... Pega o papel e a caneta e vai fazendo a sua conta. Já tomou nota? Então vamos lá. Depois veio da folha de pagamento até 24/3, que veio o fechamento da folha de pagamento, já estavam em 407, somando uma folha de pagamento de 1.900.158. Está anotando? Depois, na última contratação, os livres nomeados subiram para 579, totalizando uma folha de 3.104.900 reais. Vejam vocês, foram embora para obedecer o TAC, o Ministério Público, né? Termo de ajustamento e conduta, o Ministério Público teve que demitir e fazer uma reclassificação de cargos. Olha o que o governo Aprígio fez. Mandou os 600 embora, reclassificou os cargos e até 24/3, os dados que eu tenho, já foram recontratados 579 funcionários. Então, aumentou a folha de 2020, tá? Para você ter uma ideia, de fevereiro de 2020 para agora foram 50, porque eram 2.073.730, 2.073.000 foi para agora 3.104.900, um aumento de 50%. Não estão se perdendo nos números, não? Mais de R$1 milhão a mais. Entendeu? Ou seja, diminuiu, tem 50 livre nomeados a menos, não é isso, Márcio? Só que está gastando R$1 milhão a mais. A mais. Ou seja, nós estávamos com 629, na verdade, né? Tá certo? Em fevereiro de 2020, então hoje nós estamos com 579, mas hoje nós estamos, a nossa gravação dia 29, né? Hoje, dia 29, vai vir muito mais contratações. Ou seja, ele obedeceu o Ministério Público, mandou embora. Aí o Ministério Público foi dormir, né? Dormiu, ele foi lá, tá trazendo todo mundo de volta. Adilson Oliveira. A eleição está se aproximando, né, Márcio? As negociações, né? Para preencher os cargos de acordo com as conveniências políticas. Agora a gente pergunta para o cidadão de Taboão da Serra se o equipamento aí, o posto de saúde, a escola, se tem funcionários para atender você que passa no posto, as crianças na escola. As EDIs e ADs estão reclamando que receberam um abono de fome, não é? Enquanto livre nomeados têm um aumento exorbitante. Chegou a aumento de 400%. Teve funcionário que teve um aumento de 400%. E daqui a pouco você vai ver a ADIs, é o nosso próximo assunto depois. E também funcionários da usina, né? Estão lá tem gente lá que ganha um salário mínimo. E enquanto isso, a farra dos livres nomeados. Eu queria saber, hora que o Ministério Público acordar, né? Eles vão acordar e falar assim, que você fez aí? Eu acho que nós já dissemos aqui, Márcio, no Roda de Fogo, que tem muita gente olhando essa situação. Tem. Né? Porque ao que parece, o governo Aprígio, o prefeito está fazendo mais do mesmo. Né? Então, de certa forma, está enganando o Ministério Público, não está? Está dando, na verdade, um passa-moleque, né? Um verdadeiro passa-moleque no Ministério Público, porque não é possível. O Ministério Público, você vai ter que, agora, dia 24/3, se fosse só esse número, mas você mandou 50 nomes, então o problema era só 50 livres nomeados? Só isso. Então não precisava fazer esse carnaval todo, não é verdade? Então o que acontece é que devia ser bem menos, e eu acho que o governo Aprígio está dando um passa-moleque no Ministério Público, no que eu não acho um bom negócio não, Adilson.
não é um bom negócio, né? Nunca vi ter 18 secretários e ter 23 secretários executivos, né? Para uma estrutura pequena de uma prefeitura, né? Então é um arranjo para acomodar livre nomeados, né? Que perderam algumas regalias no governo para acomodar novos correligionários. E eu vou dar mais um detalhezinho aí, que é a rachadinha, que é muito comentado, é muito comentado a rachadinha, como por exemplo, funcionários que esse Romeu Brito não tem o segundo grau, no entanto não poderia ser recontratado. Sabe o que eles fizeram lá? Admitiram a filha dele, Natália Brito Guedes, na Secretaria de Saúde, recebendo R$3.000. Então, se ela for trabalhar e ele também, se ela fosse trabalhar, eu diria que tá tudo certo, o Adilson vai dar mais detalhes sobre isso. Se ela fosse trabalhar, prestando seus serviços, tá ótimo. Se esse Romeu Brito estiver na prefeitura como colaborador, tá errado, como está, né? Isso a gente sabe. Mas se ela estiver trabalhando, normal. Mas do que não é normal é um funcionário colocar a sua filha para ganhar, para não perder o seu dinheirinho e não trabalhar, Dilson. Estamos de olho, né, Márcio? Estamos acompanhando, ver se o senhor Romeu, sobre quem já pesavam denúncias de que não trabalhava, que ficava, quando muito, na porta da prefeitura, não é? E agora, por conta da exoneração no dia 20 de janeiro, ele não pôde voltar e a filha está no lugar dele. Estamos acompanhando para ver se a senhora Natália Brito Guedes, na Secretaria de Saúde, está batendo ponto normalmente, como deve ser. E se tiver bom trabalho, não tenho nada contra a Natália Brito Guedes. Se estiver trabalhando, prestando serviço à comunidade, tá tudo certo. O que não tá certo é a tal da rachadinha, Adilson Oliveira. Esse cruzamento de sair parente para entrar outro... Tá tendo bastante, não é o único, não. Estamos de olho. Estamos de olho. Então vamos para o nosso próximo destaque com Adilson Oliveira. No domingo, uma atriz da Paixão de Cristo, de Taboão da Serra, desmaiou e inclusive chegou a se ferir, Márcio e amigos. Ela teve um ferimento no rosto, até com sangramento, e segundo pessoas do elenco da Paixão de Cristo de Taboão da Serra, ela desmaiou em decorrência de o elenco não ter recebido a alimentação prometida pelo governo Aprígio. Até este ator cita a secretária Nil Félix, a secretária de Cultura, dizendo que ela tinha se comprometido a oferecer alimentação e não teria cumprido. Então, e aí essa atriz, eu até obtive o nome dela, ela chama, deixa eu só pegar aqui para vocês, é uma atriz que participa da 64ª Paixão de Cristo, que para não errar o nome dela, é a senhora Maria Aparecida, ela que desmaiou, passou mal, né? E ela faz o povo, ela estava escalada para fazer o povo na encenação que vai acontecer no próximo dia 7 de abril. Então, ela passou mal em decorrência da alimentação, segundo alguns atores desta produção tradicional no centro de Taboão da Serra. Agora, nós procuramos a prefeitura, o Verbo procurou a prefeitura, procurou a secretária Nil Félix, não houve manifestação, nem da secretária, nem do governo. Agora, eu conversando com um ator da Paixão de Cristo, e eu perguntei, a Maria Aparecida passou mal por conta de não ter recebido alimentação? Aí ele me disse o seguinte, eu vou aqui até ler esse ator, que não vou dizer o nome, até para preservá-lo. Ele fala, a dona Maria Aparecida, ela toma medicação
e acredito que não havia se alimentado e como estava muito calor, ela teve um ataque epilético. Então esse ator falando sobre a senhora que se acidentou. Aí eu perguntei se de fato foi por conta da falta de alimentação, Márcio, que ela veio a desmaiar. Aí ele escreveu o seguinte, ele informou o seguinte, esse ator: sabemos que esta gestão, abre aspas, sabemos que esta gestão tem nos proporcionado dificuldades. Olha, Dilson, eu vou dar um dado aqui, quem vai julgar? Quem vai julgar é o nosso telespectador, se é alto, se é baixo, não quero julgar. Vou dar a informação de que a gente teve de um coordenador lá da Paixão de Cristo. Ele disse que o orçamento da encenação da Paixão de Cristo está em R$350 mil. Essa é a informação de um dos coordenadores lá, que é o orçado, é o valor orçado para essa encenação. Adilson Oliveira, você tem alguma formação, uma opinião sobre esse valor? Olha, a gente acompanha a Paixão de Cristo em Taboão da Serra há muito tempo, né, Márcio? E o que a gente sabe é que alguns atores que fazem papéis mais centrais, digamos assim, é que recebem um cachê, né? E a maioria do elenco é voluntária, né? Então, os custos com o elenco, né, os gastos ou o investimento com o elenco são muito baixos, né? O gasto é muito baixo. Bem, não, vamos. Você falou primeiro e o investimento. São baixos, né? Então eles geralmente ganham muito pouco. Exato. Né? Então chama a atenção esse valor que me parece ser muito alto. Aparentemente, Adilson, porque é o seguinte, o custo maior, que a empresa que aluga o palco, né? E o som. O palco e o som. E os atores. São o palco, o som e os atores. E a alimentação, que deveria estar incluso nisso, mas não estou falando em valores tanto altos, né? Mas fica por sua conta aí, R$350 mil. Eu acho que, se for para cultura, se for para qualquer coisa, eu acho que tem que gastar o suficiente e não que seja superfaturado. Que gaste o que tiver que gastar para a cultura, gaste o que for necessário. Mas eu estou achando uns valores aí meio estranhos aí. Alto, você quer dizer? Alto. Não, é um investimento muito alto se for confirmado esse orçamento que o coordenador disse lá pra gente, Adilson. Ok? Então vamos para o meu próximo destaque, que é: a Aprígio pressiona a vereadora para abrir CPI. Essa vereadora é a vereadora Érica. O prefeito Aprígio está com uma pressão danada em cima da vereadora Érica para abrir uma CPI. Sabe da onde essa CPI? Vai cair lá no UBS Laguna, onde a obra está parada. Você vai ver aí um vídeo também que o prefeito Fernando Fernandes se manifestou nessa semana. Veja o vídeo. Eu não uso a mão do gato para falar o que eu quero, porque eu não falo mentira. Já passou da hora do Aprígio terminar as obras que foram iniciadas no final da nossa gestão. Aprígio, a obra não é minha, a obra é da população e você tem obrigação de terminar. A construção da UBS do Parque Laguna tinha problemas, sim. Problemas sanáveis, aliás, problemas que já haviam sido apontados no nosso governo. O que o Aprígio quer fazer? Só para tentar colocar a culpa em mim. Demolir uma obra sem necessidade. Isso é prejudicar a população. A própria CDHU, em reunião com a Prefeitura em 14 de outubro de 2021, afirmou que aguardaria a manifestação da Prefeitura para fazer a cessão do terreno, visando o benefício da população. O documento está aqui na minha mão. Então, ou o Aprígio não sabe o que acontece na Prefeitura, ou está mentindo. Passou da hora de você terminar a unidade básica de saúde do Laguna.
colocar para funcionar novamente o Centro de Referência da Mulher no Parque Pinheiros, terminar as obras do SER, do Complexo da Mulher e da ampliação do Centro de Especialidades. Sabe por quê, Aprígio? Porque a população já está cansada de esperar. Pois é, você viu o vídeo aí, né, a manifestação do prefeito Fernando Fernandes, e a Érica prontamente já foi à tribuna e já deu aquelas famosas cutucadas, né? Disse que tá lá, né? Se você entrar lá na sessão da Câmara você vai ver. A Érica disse que o ex-prefeito fez um acordo verbal com a CDHU e ela está procurando um novo local, né? Ela não quer mais ser corretora, não. Aqui nós disse que ela seria a corretora, mas ela não está mais procurando, desistiu, não quer mais procurar mais nada. No entanto, está sofrendo uma pressão danada para abrir uma CPI para investigar a construção, negociação com a CDHU do OBS Laguna. Vamos aos fatos, Márcio. A CDHU, que é a dona do terreno onde começou a ser construída a OBS Parque Laguna, já entrou em acordo com o governo Aprígio. Já entrou em acordo, a gente tem dito aqui nos programas passados. Então, governo Aprígio, execute a obra, termine a obra da UBS Parque Laguna. O primeiro posto de saúde ali do bairro, os moradores estão esperando. Nós estamos aqui comprando a briga dos moradores, que precisam do equipamento. Érica Franchini, eu disse aqui, a CDHU já entrou em acordo com a prefeitura. Não sei o que a senhora está remoendo coisas, discutindo a possibilidade de uma CPI para investigar o suposto acordo verbal do ex-prefeito Fernando Fernandes com a CDHU. Não procede, vereadora, não tem cabimento essa postura da senhora. Para com lorota, isso é lorota. A senhora está criando uma cortina de fumaça para enganar os moradores, sendo que a CDHU já entrou em entendimento com a prefeitura. Érica, escuta aqui o seu amigo aqui, você vai entrar numa fria. Você vai entrar numa fria, né? Porque ali é o seguinte, mesmo, Adilson Oliveira, mesmo que fosse um acordo verbal, foi um acordo verbal, o que impede? Acordo verbal. O importante é ter o equipamento. O importante importa esse acordo verbal, se for por escrito. Por que a CDHU não foi lá e não embargou se ela não quisesse? Não entra nessa não, vereadora. Sai fora dessa pressão aí do governo Aprígio, que é uma fria para a senhora, vereadora. Eu vi ela falar em tribuna que a culpa é do ex-prefeito. Meu Deus, se a única culpa que o ex-prefeito tem é de ter garantido o equipamento lá para os moradores, né? Porque se dependesse do atual governo, se dependesse do prefeito Aprígio, a obra já estava no chão. E os moradores aí do Parque Laguna não teriam, como estão tendo até agora, o equipamento de saúde, que é um serviço essencial, que faz muita falta para os moradores, para a comunidade do Parque Laguna. Que já fizeram um abaixo assinado, vereadora. Eu não sei se a senhora sabe, acho que já tem mais de 10 mil assinaturas, tá? A informação aqui para a senhora, já tem mais de 10 mil assinaturas para aqueles que querem a OBS Laguna. O prefeito Aprígio simplesmente tem que vir lá, tem um probleminha aqui, nessa coluna está torta, vamos endireitar, está lá no contrato, a empresa tem que fazer, vai até a CDHU, tira da verbalidade, vamos para os documentos, não há problema nenhum. Agora, vereadora, não entra nessa pressão, não, sai fora, porque é fria. Érica, não perca seu tempo em criar CPI e fale com o prefeito para ele atender a CDHU. A CDHU está esperando o prefeito lá conversar para acertar os detalhes. Sai da verbalidade. A CDHU faça a cessão da área para que seja terminada a UBS. E pronto. Simples assim. E vai no construtor, exija que o serviço tem que ser bem feito. Também simples assim. Vamos para o próximo destaque com Adilson Oliveira. Na semana passada nós dissemos aqui que o grande feito dos vereadores
Márcio Cancian, de aprovar um abono de R$300 para as ADIs, para os ADEs, para auxiliares de classe, foi na verdade um tiro no pé, que as categorias, o quadro de apoio à educação está revoltado com o governo Aprígio, né? E depois dessa aprovação dessa lei, de um abono de apenas R$300, as categorias emitiram uma carta aberta, uma carta de repúdio, que eu vou me permitir ler só um trechinho aqui, que é uma carta um tanto extensa, e eles falam assim: hoje, a carta tem data do dia 23, que caiu, salvo engano, na quinta-feira. Então, aí eles dizem assim, os educadores do quadro de apoio: hoje, com muita indignação por meio desta carta, viemos relatar o que estamos passando na Prefeitura de Taboão da Serra. Somos funcionários da educação, nos dedicamos no nosso ambiente de trabalho. Ultimamente, trabalhamos dobrado por conta da falta de funcionários, e aí elenca vários problemas, a desvalorização por parte do governo atual. Para conseguir receber o atual abono de R$300, a Prefeitura colocou regras, além de haver avaliação da gestão, que nem sempre é imparcial. Então, essa é a manifestação. Deixa eu fazer uma parênteses. A regra, você não pode suspirar. Você deu um suspiro, tossiu, né? Você tossiu, você perdeu a bola. Eu fiz a conta das condições, são 10 condições, né? Você não pode. Né? A pessoa não pode ficar doente. Né? Então, são regras que são até desumanas, né? Para quem cuida, que trabalha na... Parece que são pessoas que não sabem como é que é o trabalho na educação, Márcio. Não tem a mínima ideia. Parece que estão, já fazem realmente para punir os educadores, né? Mas as categorias fizeram essa manifestação revoltadas por conta de que o prefeito mandou para a Câmara e teve aprovado o abono de R$300. Por que os educadores estão revoltados? Porque o prefeito falou outra coisa, né? Falou que ia dar uma gratificação de 35% sobre o salário base. Mas vamos fazer o seguinte, você mesmo vai ver agora, né, nesse vídeo, o que a secretária de Educação, Dirce Takano, e o Aprígio falaram, como eles enganaram os educadores numa reunião no começo deste mês. E veja você. A cara de pau, olha só, veja aí, a cara de pau disseram que os educadores entenderam errado. Não foi isso? Vocês entenderam errado. Então veja aí, olha o vídeo aí. Não tem outro, e também legalmente eu só posso dar em cima do base. Eu sou gratificada em cima do base. Então, em cima do base será aplicado 35%. Então, são 35% do base de vocês, e vocês vão receber de forma ininterrupta até que seja feita a questão da discussão da reforma. Ok? Muito bem, aí você vendo, né? A secretária foi disse ao lado. Foi clara, ao lado, nítida, clara, em alto e bom tom. E aí quando a secretária fala que entenderam errado. 35% sobre o salário base e acrescentando os adicionais anteriores não seriam, os educadores não perderiam os adicionais anteriores, aí o Aprígio fala, não, é mais, é sempre mais, né? Então, realmente é de uma cara de pau, né? Prometer uma coisa numa reunião com os educadores, depois mandar uma lei totalmente diferente, enganando quem cuida das crianças, dos moradores de Taboão da Serra. E aqueles que falaram que vocês entenderam errado, é só voltar o vídeo aí, vocês vão ver. Foi claro, muito claro e bom tom. E chamar de educadores que não entenderam é demais. É dose para leão, né? É demais. Bom, o Aprígio já disse muitas coisas, né? Já falou cada barbaridade, prometeu
que lá atrás, no começo do mandato, em 2021, fez uma crítica até ao ex-prefeito sobre um projeto de aumentar a contribuição previdenciária dos educadores. Ele tinha criticado o ex-prefeito, que acabou nem colocando o projeto para ser aprovado, e depois, quando ele entrou no governo, um dos primeiros atos do Aprígio, sentado na cadeira, foi ter aumentado a contribuição previdenciária dos professores de 11% para 14%. Então, parece que mentir, né, é o hobby do prefeito Aprígio. Ele já começou muito tempo atrás, né? Desde que ele estava lá em Brasília, disse que foi até o STF, passou na porta, tirou uma foto e disse: eu estou aqui nessa. Não estava nada. Cadê o 14º salário? Porque ele disse, nessa ocasião, que estava lá na Suprema Corte do país brigando por esse 14º salário. Você, que é educador de Taboão da Serra, professor, ouviu o Aprígio falar mais alguma vez sobre o abono que foi perdido, que vocês perderam na gestão Aprígio? Ok? Nós vamos chegando então no final do nosso programa e nesta semana já nós estreamos o programa O X da Questão. O entrevistado dessa vez foi o maestro Edson Ferreira. Está muito interessante, você não pode perder essa entrevista. O programa O X da Questão vai entrar ao ar nas terças-feiras com expoentes, com principais expoentes da cultura, da música, da política, do esportes. Eu e Adilson Oliveira estaremos levando para você entrevistas super interessantes. Você não pode perder o X da Questão, que estará ao ar na TV Atual, no YouTube, às terças-feiras. Você não pode perder. Hoje a gente vai ficando por aqui. O que os outros jornais não falam, a gente te conta. Até a próxima semana. Um abraço.